Imagina tentar assar um bolo de casamento super complexo, daqueles com vários andares, super detalhados. Um verdadeiro pesadelo culinário. Pois é. Só que, no lugar de te darem uma receita clara, entregam um compilado de instruções, tipo, totalmente esquizofrênicas. Nossa, como assim? Metade dos livros de culinária diz apenas: misture os ingredientes e faça ficar gostoso. O que é uma diretriz super vaga que não ajuda em nada, né? Definitivamente não ajuda. E aí, a outra metade fornece 152 passos exaustivos e hiperoperacionais só para te ensinar a engenharia molecular de como peneirar a farinha. É o extremo oposto. Exato. E, por incrível que pareça, é exatamente esse o nível de caos que as empresas enfrentam hoje quando tentam implementar a tão falada transformação digital. Uma baita dor de cabeça corporativa. Sem dúvida. Então, boas-vindas a quem nos ouve a mais uma análise aprofundada. Nossa missão nessa sessão de hoje é justamente desmistificar todo esse ruído. E para isso a gente trouxe um material de peso, certo? Com certeza. Trouxemos para a mesa um estudo científico super abrangente intitulado Roadmap for Digital Transformation, a Literature Review. Foi conduzido pelos pesquisadores Fadwa Zawi e Nisrine Suisi. E o objetivo deles foi literalmente desenhar um mapa da mina no meio de toda essa bagunça. E o ponto de partida que estabelece o tom da nossa análise é entender que a gravidade desse tema já mudou de patamar, sabe? Como assim mudou de patamar? Há uns 5, 10 anos, a discussão era se uma empresa deveria se digitalizar, mas essa fase já passou completamente. A transformação digital hoje afeta o relacionamento com os clientes, altera a espinha dorsal dos processos internos e muda completamente a forma como uma organização cria valor. Entendi. Virou uma questão de sobrevivência. Exatamente. O verdadeiro problema que intriga profundamente quem estuda o tema hoje é como liderar essa mudança. Porque existe uma divergência imensa entre os próprios especialistas sobre qual deve ser o nível de detalhe necessário para guiar uma organização por esse caminho sem que ela afunde no meio do processo. Certo. Vamos desempacotar isso. Porque a metodologia que os autores usaram para entender essa fratura na literatura é fascinante. Eles não tiraram uma teoria do nada, né? De jeito nenhum. O trabalho foi super embasado. Eles mergulharam de cabeça em 32 documentos fundamentais publicados a partir de 2009. Estamos falando de 21 artigos de pesquisa acadêmica super rigorosa e 11 white papers bem orientados ao mercado. O que dá uma visão bem ampla dos dois mundos, né? O acadêmico e o corporativo. Perfeito. Eles mapearam tudo, procurando os passos, os diagramas, os modelos. E o que eles encontraram foi francamente assustador. Eu diria que revela bem a confusão do mercado. Eles acharam 152 fases diferentes sugeridas pela literatura para realizar a transformação. Dá para acreditar, 152. Pois é. O que demonstra perfeitamente a paralisia informacional em que as lideranças empresariais operam hoje em dia. Ter 152 diretrizes diferentes não é ter um plano, é ter um cardápio para o desastre. Mas de onde vem tanta discrepância? Quer dizer, como que estudiosos, olhando exatamente para o mesmo fenômeno, conseguem fatiar um processo em tantas peças que parecem desconexas? Essa é a grande questão. Porque, algumas fases que eles encontraram deviam ser coisas amplas como invente um futuro digital, enquanto outras eram absurdamente específicas, audite a arquitetura do servidor legado. Essa discrepância gigantesca reflete a própria crise de identidade do que é a transformação digital, sabe? E, olha, o que é fascinante aqui é notar que, para o artigo em questão, a transformação não é uma simples atualização técnica de software. Não é só instalar um programa novo e pronto. Longe disso. É um modelo de desenvolvimento inteiramente novo. Ele exige a redefinição completa das relações com todas as partes interessadas e com o próprio modelo de negócios. Tá, e onde mora o perigo que você mencionou antes? O perigo real que a pesquisa aponta é ter uma literatura dividida em dois extremos letais. De um lado, você tem o foco puramente estratégico, cheio de jargões que, assim, flutuam nas nuvens.
É aquele papo de coach corporativo. Isso. E do outro lado, o foco puramente operacional, muitas vezes patrocinado por fornecedores de tecnologia, que se perde nos detalhes de uma única ferramenta. Ou seja, a empresa fica presa nesse cabo de guerra. Exatamente. Se a liderança segue só a estratégia, o projeto nunca sai do PowerPoint. Se segue só a operação, a empresa acaba digitalizando a própria ineficiência. Nossa, digitalizar a própria ineficiência é uma frase em tanto. E foi exatamente para não deixar as organizações presas nesse fogo cruzado que os autores do estudo decidiram agir como, tradutores. Sim, eles fizeram um trabalho de curadoria essencial. Eles pegaram essas 152 fases isoladas, que pareciam peças de quebra-cabeças de caixas diferentes, e começaram a agrupar tudo por semelhança semântica e funcional. O resultado foi uma peneirada que reduziu o caos a 17 categorias muito mais abrangentes. Categorias que finalmente oferecem uma taxonomia utilizável para quem está no mercado. Dá para citar algumas das principais para a gente ilustrar? Claro. Por exemplo, eles agruparam dezenas de passos confusos sob o guarda-chuva da transformação da experiência do cliente. Outros foram agrupados em mudança cultural e conscientização. E, obviamente, a adequação do modelo de negócios e a integração de TIC. Só lembrando quem nos ouve, TIC é a tecnologia da informação e comunicação. Isso, perfeito. São categorias que, no fim das contas, criam uma linguagem comum entre o conselho de administração, que está lá pensando na estratégia macro, e o departamento que literalmente escreve e executa o código. Mas, me permita fazer o papel de advogada do diabo por um momento. Fique à vontade. Se a literatura é tão incrivelmente diversa por um motivo prático, afinal, cada empresa é um universo com suas próprias regras, o simples ato de agrupar 152 etapas em 17 categorias não corre o risco de apagar nuances vitais? É um ótimo ponto. Porque, a gente não está criando uma pílula mágica e real aqui. O líder olha para isso e pensa, resolva essas 17 caixinhas e parabéns, o seu negócio virou o novo unicórnio do Vale do Silício. É uma provocação excelente, porque o reducionismo é sempre um risco, de fato. No entanto, se conectarmos isso a um cenário mais amplo, a própria pesquisa reconhece que essa diversidade absurda na literatura original era simplesmente insustentável na prática. Impossível de aplicar, né? Sim. A multiplicidade de visões enriquece o debate acadêmico sem dúvida nenhuma, mas no ambiente corporativo, ela cria aquela velha paralisia por análise. As pessoas discutem, não fazem nada. Exatamente. O estudo argumenta que agrupar essas categorias não é uma simplificação burra, é uma eliminação de redundâncias. Muitos daqueles 152 passos eram apenas jargões diferentes de indústrias diferentes para dizer exatamente a mesma coisa. Entendi. Então eles limparam o vocabulário. Isso. Ao condensar em 17 blocos, o artigo permite que as empresas parem de discutir nomenclatura e comecem a trabalhar de verdade na fundação da mudança. Eu gosto muito dessa ideia de construir a fundação. E acho que isso nos leva à grande revelação estrutural da pesquisa. Que é onde o modelo realmente ganha forma? Sim, porque mesmo essas 17 categorias não flutuam no vácuo. Os autores perceberam que, no fim das contas, todo esse ecossistema precisa se sustentar numa espinha dorsal muito clara. São 3 pilares incontestáveis: avaliação, definição da estratégia e implementação. São os blocos de construção que sustentam tudo. E o que eu acho brilhante é que eles não são apenas uma lista de tarefas soltas. Existe uma relação de causa e efeito muito severa entre eles. Exatamente. Um pilar não existe sem o outro. E a transição de um para o outro é justamente onde a maioria das empresas falha miseravelmente. Então vamos entender a mecânica disso, começando pelo primeiro pilar, que é a avaliação. O estudo bate muito nessa tecla da avaliação de maturidade pré-digitalização. Bate muito, e com razão. Mas por que isso é tão crítico? Quer dizer, se a diretoria já sabe que os processos estão lentos, que a concorrência está engolindo a margem de lucro deles, por que gastar meses avaliando em vez de partir para a ação de uma vez? Porque a dor que a diretoria sente, na maioria das vezes, é só o sintoma, não é a doença. Nossa, faz todo sentido. A pesquisa esclarece que essa avaliação deve ser rigorosamente multidimensional. Não é só chamar o pessoal da TI e perguntar qual é a idade dos servidores. Ou ver se o Wi-Fi está funcionando bem. Exato.
É medir processos de verdade, o fluxo de dados, entender os gargalos de comunicação e, o mais importante de tudo, avaliar a prontidão cultural da equipe. A parte humana da coisa. Sem dúvida. Se a organização tenta implementar uma solução digital sem mapear o nível de letramento digital dos próprios funcionários antes, a resistência interna vai simplesmente destruir o projeto. É preciso ter um diagnóstico espinhoso e honesto sobre o ponto de partida. Tem que se olhar no espelho. É, tipo, o mapeamento honesto das falhas. Mas o mapa das falhas não é um destino por si só. E é aí que entra a necessidade de traduzir esse diagnóstico num caminho viável. Que é o nosso segundo pilar. Exato, o pilar da definição da estratégia. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque, olha, estratégia é talvez a palavra mais esvaziada do mundo corporativo atual. A banalização do termo é um problema real, eu concordo. Mas o estudo resgata o peso tático da estratégia. De que forma? Depois daquela avaliação dolorosa, a definição da estratégia serve para parametrizar o escopo da mudança. E ela faz isso se baseando em duas variáveis que a literatura provou serem incontornáveis: o tamanho da empresa e o seu setor de atuação. Parece meio óbvio, não? Parece básico, sim, mas a quantidade de metodologias genéricas que ignoram isso é alarmante. Parando para pensar, tentar aplicar a estratégia de transformação digital de uma multinacional gigantesca de logística, numa pequena rede regional de supermercados, não é apenas um exagero de escopo. É a receita para o fracasso. É o equivalente a tentar instalar um motor de avião a jato numa bicicleta. Nossa, essa é uma analogia perfeita. Porque, tipo, o motor não vai fazer a bicicleta voar. O peso enorme da burocracia, das licenças de software caríssimas e dos novos processos quebra o quadro da bicicleta antes mesmo que alguém consiga dar a primeira pedalada. A estrutura colapsa sobre o peso de uma estratégia que é incompatível com o seu tamanho. Essa é a mecânica exata do fracasso que o artigo aponta. A estratégia é o filtro que impede a empresa de comprar um motor a jato quando ela, na verdade, precisava apenas de marchas melhores para a bicicleta dela. Transformar aqueles insights da avaliação em objetivos realistas. Isso. E uma vez que o tamanho e o setor estão devidamente respeitados, o planejamento deságua no terceiro e mais caótico pilar de todos: a implementação, onde o choque com a realidade finalmente acontece. Sempre vida. A implementação é o terreno arenoso onde a teoria encontra a inércia humana. E o alerta crítico que a pesquisa levanta aqui muda a perspectiva de muita gente, sabia? Como assim? A velocidade com que a concretização de fato acontece não é ditada pela capacidade de processamento das novas máquinas. Ela depende inteiramente do nível de motivação e de compromisso das partes interessadas. Sério? Não é a tecnologia que dita o ritmo? Não mesmo. Se os funcionários não entenderem de forma clara como a digitalização melhora o dia a dia deles, eles vão encontrar formas de boicotar o sistema, mesmo que seja de forma não intencional. Espera aí. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque essa visão destrói o maior mito corporativo contemporâneo, né? Destrói por completo. Digamos que uma empresa acabou de gastar, sei lá, 5 milhões de reais num sistema ERP de ponta. Aqueles softwares de gestão integrados gigantescos. Aí a diretoria corta a fita vermelha, faz uma festa e declara: pronto, estamos transformados digitalmente. É uma cena clássica no mercado. Pelas lentes desse estudo que a gente está analisando, você está me dizendo que eles nem sequer começaram? Essencialmente, sim. Eles apenas mobiliaram um prédio que ainda não tem nem encanamento. E a literatura avaliada no estudo é unânime sobre isso. Unânime? Sim. A integração de tecnologia de fato, a compra do software, é classificada apenas como uma única etapa operacional dentro da fase muito maior, que é a implementação. Comprar a tecnologia não é um atalho para você pular a mudança de cultura ou o redesenho dos seus processos. Para visualizar o tamanho do desastre, que é ignorar esses pilares anteriores, vamos imaginar um cenário prático aqui, baseado na lógica desse estudo. Manda ver. Imagina uma transportadora de médio porte. Eles decidem pular o pilar da avaliação e da estratégia porque acham que é perda de tempo, papo furado. Já vi muito isso acontecer. Vão direto para a implementação.
compram uma inteligência artificial super cara para roteirização de caminhões, mas eles nunca avaliaram que os despachantes que estão lá na empresa há 20 anos não têm nenhuma fluência com plataformas de dados complexas. E pior ainda, não confiam em algoritmos de jeito nenhum. É a tempestade perfeita. O que acontece? A IA exige que os despachantes alimentem o sistema com dados em tempo real. Eles acham o processo burocrático demais, ignoram o sistema milionário e simplesmente voltam a coordenar os fretes pelo WhatsApp e por aquelas planilhas antigas de sempre. E o investimento vai pelo ralo. Vira pó. A tecnologia estava perfeita, mas o pilar humano não foi preparado para receber aquilo. Esse seu exemplo ilustra exatamente a falha mecânica da mudança. A ferramenta, por mais avançada que seja, não salva um modelo operacional que não foi treinado e preparado para adotá-la. Não tem milagre, né? Não tem. E, olha, isso levanta uma questão importante sobre a aplicabilidade dos guias e frameworks que o mercado consome avidamente hoje em dia. Os autores fazem uma crítica muito contundente à forma como a transformação é ensinada por muitas dessas grandes consultorias. Aqueles guias maravilhosos em formato de e-book. Exatamente. Os mapas e modelos visuais amplamente divulgados são lindos, super sintéticos, bonitos de ver, mas falham catastroficamente em fornecer o nível de detalhe estrutural necessário para que a mudança ocorra na prática, no chão de fábrica. Basicamente, eles vendem muito bem o que fazer, mas escondem o como fazer de forma tangível. É isso aí. A pesquisa aponta a ausência grave do modelo de entrada, atividade e saída, ou o input, activity, output, para quem gosta do termo em inglês. E como a gente visualiza a mecânica disso no dia a dia? Bom, vamos pegar a categoria de mudança cultural como exemplo prático. Um modelo visual ruim apenas coloca mude a cultura, numa caixinha bem colorida num fluxo. O que é super vago. Totalmente vago. Já o modelo estrutural exigido pelo estudo precisa mapear toda a engrenagem de forma clara. Primeiro, qual é a entrada? A entrada não é a vontade de mudar. A entrada precisa ser os dados reais daquela avaliação inicial sobre a resistência das equipes. Ah, conectando com o primeiro pilar de novo. Exato. Segundo, qual é a atividade? Não é mandar um e-mail motivacional genérico na segunda-feira. São treinamentos direcionados e a reestruturação do sistema de incentivos e bônus atrelados à adoção do novo processo. Porque se não mexer no bolso ou no reconhecimento, as pessoas não engajam. Fato. E terceiro, qual é a saída? Precisa ser uma métrica mensurável, como, por exemplo, o aumento percentual do uso da nova plataforma nos primeiros 90 dias. Sem esse fluxo metódico de entrada, atividade e saída, as diretrizes viram apenas pôsteres inspiradores colados na parede da empresa. É um nível de pragmatismo brutal, eu diria, mas absolutamente necessário se você quiser sobreviver. E isso mostra o equilíbrio fino que os pesquisadores tentaram estabelecer, sabe? Como assim o equilíbrio fino? A transformação digital precisa de balizas universais, que são aqueles 3 pilares: avaliar, estrategiar e implementar. Mas a engenharia interna de cada uma dessas fases precisa dessa lógica super pragmática de entrada e saída para se moldar organicamente às idiosincrasias de cada negócio. Uma empresa não é igual à outra. O que os pesquisadores fizeram foi, essencialmente, limpar a área de construção para a gente. Eles provaram por A mais B que enquanto as empresas continuarem tratando a digitalização apenas como um cheque em branco para o departamento de TI comprar licença de software, a taxa de fracasso continuará altíssima. É um choque de realidade. Com certeza. A tecnologia é apenas a ferramenta que torna viável o novo modelo de negócios. Mas quem opera a ferramenta, quem sente a dor do cliente na ponta da linha e quem muda o rumo da estratégia são sempre as pessoas. Sem dúvida nenhuma. Bom, para amarrar os fios soltos dessa nossa análise profunda de hoje, o que a gente viu aqui foi a desconstrução de um verdadeiro mito corporativo. Um passo necessário para quem quer inovar de verdade. Nós saímos de uma paisagem super caótica, com aquelas 152 recomendações conflitantes sobre transformação digital, e graças ao estudo, chegamos a uma fundação muito mais sólida de 3 pilares inegociáveis. Que são o alicerce de tudo. Exato. Primeiro,
A avaliação implacável. Aquele olhar no espelho que é doloroso, mas muito necessário para entender onde a empresa realmente está. Segundo, a estratégia. Garantindo que a gente não vai tentar colocar um motor a jato numa bicicleta corporativa. O que, como a gente viu, seria um desastre. Pois é. E terceiro, a implementação. Mas uma implementação sustentada por aquela lógica rigorosa de entradas, atividades e saídas reais. Tudo isso com a clareza de que plugar um servidor novo na tomada é honestamente a parte fácil da equação. O difícil mesmo é reescrever o código de como a empresa e as pessoas pensam. Um belo resumo. E construindo em cima de tudo que essas fontes nos revelaram hoje, eu deixo uma reflexão final para a nossa audiência que talvez esteja vivenciando esse processo angustiante agora mesmo. Olha lá, vem provocação. Sempre. Se a literatura comprova que a adoção tecnológica em si é a menor fração do desafio e que a verdadeira barreira da implementação é a resistência comportamental, onde é que estamos errando na alocação de recursos e tempo? É uma ótima pergunta. Como as empresas poderiam começar a medir, auditar e transformar a, digamos assim, maturidade psicológica e a resiliência emocional de seus colaboradores de forma tão rigorosa quanto elas auditam os balanços financeiros ou a infraestrutura de nuvem? Uau! Porque antes de cotar o próximo grande software disruptivo de milhões, talvez a pergunta mais urgente que a liderança precise fazer seja: existe algum painel de controle capaz de medir a verdadeira vontade que a sua equipe tem de mudar? Fica aí o convite para essa reflexão individual. O software mais caro do mercado pode até vir com um manual de instruções impecável, mas a mente humana definitivamente não vem. Não mesmo. E se a gente não entender os operadores, as máquinas mais avançadas do mundo continuarão paradas pegando poeira. Um excelente ponto para a gente encerrar nossa análise de hoje. Muito obrigado a quem acompanhou e até a próxima investigação profunda.